coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por estarem participando junto conosco desta reunião da Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. É um prazer poder estar com vocês novamente através desse canal do YouTube que a Seichonoye nos proporciona, para que nós possamos então estudar um pouquinho mais, né, sobre os assuntos que a Seichonoye nos ensina ou nos fala sobre as questões de manifestação da prosperidade em nossa vida. Hoje, nosso tema proposto foi, coloque bem alto o seu ideal. E este livro, ou estar neste livro, Convite à Felicidade, volume 1, do professor Masaharu Taniguchi. Ideal, essa é uma palavra que muitas vezes ela fica longe da nossa ou do nosso conhecimento, ou mesmo das nossas crenças mentais, né? Então, o ideal, para nós definirmos esta questão do ideal, é nós sabermos realmente 3 pontos básicos, né? Esses 3 pontos básicos é aquilo que nós vamos trabalhar dentro deste contexto, deste estudo, né, de forma mais detalhada, mas é importante que você, antes de você começar a pensar sobre esta questão de como colocar o meu ideal, elevar o meu ideal, eu preciso saber o primeiro ponto, né? Que na verdade eu preciso pensar no que eu realmente quero, o que eu desejo para a minha vida, o que eu realmente desejo para o meu empreendimento, o que realmente eu quero, né, para a minha carreira ou com a minha carreira, aonde eu quero chegar. Então, o primeiro ponto que eu preciso definir dentro da minha vida é aquilo que realmente eu quero. Porque muitas vezes a gente fala que temos ideais, que temos desejos, mas ele é tão superficial que faz com que nós não tenhamos força para trilhar ou para ser perspectivo naquilo que nós estamos executando para alcançar. Então, veja, o primeiro ponto é aquilo que eu quero. E o que eu quero precisa ser algo que realmente você deseja de corpo e alma. Seja o que for, não importa o que seja, entendeu? Importa que você tenha isso como sendo o seu propósito de vida material, né, de vida existencial neste plano fenomênico, em qualquer área da sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir desta definição, é saber o porquê eu quero isso. Então, uma questão, ela acaba se relacionando com a outra, é um conjunto de coisas. Então, veja, eu desejo este objeto, ou este ponto específico, ou esta situação específica. Muito bem, este é o meu primeiro ponto. Por que eu desejo isso? Por que eu quero estar nesta condição? Por que eu quero que a minha empresa chegue neste patamar? Por que eu quero alçar este ponto na minha carreira profissional? Por que eu quero que a minha família faça essa ou esteja nessa condição? Por quê? O que é que isto vai me produzir de satisfação, de resultado, de realmente algo que vai agregar? Por que eu quero isso?
Então, falamos 2 pontos rapidamente. O que eu quero, porque eu quero, e aí nós vamos fechar isso. Ok, defini o que quero, defini o porquê eu quero, e agora eu preciso definir como fazer para atingir isso. Então, de que forma eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo, para atingir o meu propósito? Óbvio, né? Você sabe, como eu sei, que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. Isso é óbvio. Mas o óbvio nem sempre é tão óbvio, né? Por sabermos disso, muitas vezes nós negligenciamos. Queremos coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. E isso não é possível, não se encaixa, a conta não fecha. Então, óbvio que se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que fazer coisas diferentes. E aqui está o X da questão. Muitas pessoas travam neste ponto da realização, porque desejam algo muito bom, muito satisfatório, bastante felicidades, mas quando é proposto para que ela faça algo diferente, ela, não, isso já não é para mim. Não, do jeito que está, tá bom. Não sei o quê. Lá, lá. Essa inércia faz com que você não realize. Então, coloque na sua cabeça, aquilo que você realmente deseja é algo que você realmente almeja, é algo que realmente você está disposto, fazer algo diferente para realizar. Se for importante para você, você estará disposto a fazer. Se não for importante, você vai negligenciar e vai deixar e continuará do jeito que você está agindo e recebendo, obviamente, os mesmos resultados que você está recebendo hoje. Então, quando a Seitonê nos fala, coloque bem alto o seu ideal, não é simplesmente você almejar chegar em um lugar fantástico, ter uma situação fantástica. Isso sim, mas existe um conjunto de ações que você precisa fazer ou modificar as suas ações para chegar neste ponto. E por você ser filho de Deus, tudo é possível, desde que você decida fazer. Então, o que a Seitonê nos incentiva é acreditar na nossa potencialidade de execução. Porque aquilo que nós desejamos, nós temos potencialidade infinita dentro de nós para executar qualquer situação, qualquer realização que nós realmente desejamos. Mas eu preciso reconhecer, aceitar e agir. Então, o que o mestre nos fala nesse livro, Convite à Felicidade? Diz o seguinte aqui, ó. O segundo poder que se aloja em nós. Então, todos nós temos um segundo poder que se aloja em nós. É algo meio místico, né? Essa questão do segundo poder que se aloja em nós. Mas não é algo nada anormal, né? Se nós entendermos o que o mestre está querendo nos dizer aqui. Diz assim, ó. Cada ser humano possui uma reserva de força bem mais poderosa do que imagina. Olha lá, cada ser humano possui uma reserva de força bem mais poderosa do que imagina. Muitas vezes nós vamos até um ponto e chegamos, não dá mais, não consigo mais, não vou mais conseguir, não tenho mais força, não tenho mais capacidade, isso, aquilo. Né? Então, o que o mestre nos fala? Quando você chegar nesse ponto, lembre-se que você tem uma força interior muito mais poderosa daquilo que você está executando neste exato momento. E aí, isso também é comprovado cientificamente, que é o que o mestre nos fala. E está na tela de vocês aí, sobre esse segundo poder. Diz aí, ó, o esforço extra. Os especialistas referem-se a isso como sendo o segundo sopro. Então, se você pegar um atleta, se você pegar uma pessoa bem-sucedida, você pode analisar
que para ela chegar naquele ponto de sucesso dela, ela fez um esforço extra. Ela se utilizou desse segundo poder, dessa força interior. E isso está em todos nós. Isso está em todos nós, como filho de Deus que somos. Né? Não é preferências de um e de outros não. Todos nós temos isso na nossa natureza divina. Podemos sim avançar mais, desde que nós queiramos, desde que nós compreendemos isso. Se eu cheguei até aqui, eu preciso fazer um esforço extra para ultrapassar este ponto. E esse esforço extra é onde eu aciono a minha potencialidade infinita e ela se manifesta e eu consigo alcançar aquele propósito que eu coloquei à minha frente. Tá? Mas à frente ele nos fala sobre esta questão de que nós devemos colocar bem alto os nossos objetivos. E aqui eu queria fazer uma colocação para vocês. Muitas vezes a gente faz uma certa confusão entre metas e objetivos. Né? Então, objetivos é aquilo que você... é algo concreto que você quer realizar. Objetivo é algo que realmente vai se concretizar, algo concreto. Tá? Esse é o objetivo. Então, ele pode ser definido de várias formas. Né? Então, meu objetivo é aumentar o faturamento da minha empresa X, em X. Né? Meu objetivo é estar no ano de, 2022 em tal lugar. Meu objetivo é casar. Meu objetivo é ter a minha residência. Meu objetivo é arrumar um trabalho. Meu objetivo é estar livre financeiramente, ter liberdade financeiramente. Isso são coisas concretas, ok? Independente do que for, são coisas concretas, ok? Metas. Qual é a diferença, então, de objetivos e metas? As metas são as ações que você vai realizar para conseguir manifestar esse objetivo que você deseja. Então, veja, as metas são as minhas ações diárias, ou as minhas ações semanais ou mensais, que vai fazer com que eu chegue mais perto do meu objetivo. Então, traçar metas são traçar ações que eu vou realizar para contribuir com a concretização do meu objetivo. Isso é importante a gente entender isso, né? Porque se a meta ela não estiver relacionada à manifestação do objetivo, ela acaba sendo não concretizada. Ou seja, você não vai realizar ela porque ela não está relacionada com o seu objetivo. Então, nós precisamos saber trabalhar essas questões. Como o nosso tempo é curto aqui, eu não vou ter condição de trabalhar muito com vocês. Então, para você ter um conhecimento, uma ação melhor, saber trabalhar melhor essa questão objetivos e metas, eu vou fazer para você um convite para que você conheça o ciclo de estudos da prosperidade. O ciclo de estudos da prosperidade, em 2021, ele vem num novo formato, ele vem num novo modelo, ele vem com conteúdos diferentes que vão proporcionar a você a atingir os seus objetivos, a traçarem as metas adequadas para você chegar até o seu objetivo. Só que para isso você precisa estar disposto a realmente ir em busca de conhecimento, de desenvolvimento na sua vida para alcançar aquilo que você realmente almeja. Lembra lá, quando nós falamos no primeiro ponto, o que fazer? Então eu preciso fazer coisas diferentes do que eu faço para poder atingir o objetivo que eu realmente desejo, que é algo que ainda não está concretizado. Então vá conhecer o ciclo de estudos, tire informações, busque informações com pessoas do seu relacionamento, que faz o ciclo de estudos. Busquem aí no site da Seitonê, nós temos lá a página da Associação da Prosperidade. Entre naquele site, acesse a página, ali você vai ter várias informações sobre a Associação da Prosperidade, inclusive do ciclo de estudos da prosperidade. Assim como também nós temos um aplicativo
que você pode baixar em seu celular ou seu smartphone, né, através das lojas as lojas de aplicativo do seu sistema, que pode ser iOS ou pode ser Android. Você digita lá nessa loja de aplicativo, na sua Play Store, né? Você digita lá APSIB, A-P-S-I-B, essas 5 letras, essas 5 letras que configuram a APSIB, e você vai ver lá o logo da Associação da Prosperidade, você baixa ele no seu celular, ali você tem todas as informações, inclusive deste new ciclo, que é o ciclo de 2021. Então tenha essa decisão de estar em busca daquilo que você tem que fazer ou que você pode fazer para alcançar os seus objetivos e traçar as metas adequadas. Então, mais à frente, ele nos fala aí sobre esta questão. E diz aí sobre esta questão dos objetivos, e está na tela de vocês aí, ó. O progresso diário é a manifestação cada vez maior de Deus do seu interior. Então, progredir diariamente significa exteriorizar diariamente Deus do nosso interior. Como Deus é infinito, o progresso também é infinito. E esta exteriorização, ela é infinita, que é a questão do segundo sopro. Você pode ir até aqui, mas se você exteriorizar Deus, vai além. Então, quanto mais você vai exteriorizando esse Deus interior, que está dentro de você, que faz parte da sua constituição de existência espiritual, mais você consegue avançar. E avança, cada vez mais você avança. E avançando, você vai progredindo. Neste sentido, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, refletissem um pouquinho. Será que eu estou fazendo o suficiente para alcançar aquilo que realmente eu desejo? Será que realmente eu estou buscando o suficiente, concretizar aquilo que realmente eu almejo? Será que realmente eu sei o que eu realmente quero na minha vida? Ou para que eu quero isso se manifeste na minha vida? Pense por um momento, tire alguns minutos e comece a pensar nesses 3 aspectos. E aí sim você vai encontrar as respostas de dentro do seu interior. Continuando, ele nos diz aqui, ó, e ele vai falar sobre a questão de riqueza. E tem um título aqui no livro que é bastante interessante e chama bastante atenção esse título. Diz o seguinte: o rico pobre e o pobre rico. Rico pobre e o pobre rico. Então, na verdade, quando ele coloca esse tema, o rico pobre e o pobre rico, ele pega os 2 aspectos da nossa existência. A riqueza do ponto de vista material, né? E a riqueza do ponto de vista espiritual. Muitas pessoas são ricas materialmente, mas são pobres espiritualmente. E muitas pessoas são pobres materialmente, mas são ricas espiritualmente falando. Porque o conceito de riqueza na Seichonoye não é um conceito materialista, e sim um conceito espiritual. Ou seja, a riqueza, ela é espiritual e não material. A materialidade manifestada numa forma de riqueza, ela é uma projeção. E se ela não tiver uma base consolidada, ela acaba se perdendo. Existem muitas pessoas que buscam a riqueza material sem buscar enriquecer espiritualmente. Primeiro você precisa enriquecer espiritualmente. E aí sim você vai manifestar a riqueza material que está dentro do seu recipiente mental como reconhecimento. Então a sua riqueza material, ela não pode ser comparada com a manifestação de riqueza material de outra pessoa. Porque cada ser é diferente nessa manifestação da forma. Somos uma única vida, manifestação única da vida de Deus. Porém, na forma manifestada, somos diferentes.
temos missões diferentes, temos atribuições diferentes, conceitos diferentes. Por isso não pode ser comparado às questões da manifestação. Então o que o mestre nos ensina com esta frase, o rico pobre e o pobre rico? Diz aqui, quem sempre vê a beleza do céu e da terra, vive num paraíso. É rico aquele que encontra beleza numa simples grama de jardim. No trinado de uma pequena árvore, na nuvem branca que flutua no céu. É rico aquela pessoa que consegue observar com os seus olhos, com o seu ser, toda a abundância de riqueza que existe neste universo. Algo que nós não estamos focados na questão material. Esta pessoa que consegue observar o belo por trás da forma manifestada, seja ela a mais simples forma manifestada, é uma pessoa rica espiritualmente. E por ela ter essa riqueza espiritual, ela consegue usufruir de toda essa riqueza espiritual manifestada neste mundo, mesmo não tendo posses materiais. Aí você vai falar, mas preletor, nós precisamos de dinheiro para viver. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Sim, concordo com isso. E a Seite Onoye não é contra nada disso. Ela não é contra você enriquecer materialmente. Ela não é contra você ter recursos financeiros em abundância. Pelo contrário, ela incentiva você a fazer isso de forma correta, da forma correta, com princípios corretos, para a finalidade correta. Porque se nós pensarmos qual é a finalidade de nós manifestarmos riqueza, será que é só para nós nos beneficiarmos? Será que é só para o meu conforto? Será que é só para o bem-estar meu e da minha família? Aprendemos na Seite Onoye que a riqueza tem a finalidade de circulação. Circular. Tudo aquilo que você circula não estagna, mas aquilo que você retém perde o valor. Então, quando você manifesta riquezas materiais, que a Seite Onoye nos incentiva a fazer isso, tem a finalidade de circular a felicidade, circular o bem-estar seu e dos seus, circular a moeda, circular o produto e o serviço, para que isso se manifeste em riqueza. Então, nós precisamos apreender, não aprender, apreender esses conceitos e olhar a nossa vida de forma diferente. Mudar os nossos modelos mentais, de como nós enxergamos a nossa existência, de como nós percebemos aquilo que está nos acontecendo. E com essa mudança de modelo mental, nós conseguimos, então, nos enriquecer espiritualmente. E aí ele vai mais à frente e nos diz aqui, quem possui mais dinheiro do que pode gastar e deseja aumentá-lo sem saber aonde empregar tal soma, nada mais é do que um simples colecionador de dinheiro. Então, você quer mais dinheiro, você quer mais recursos, você quer mais materialidade? Sim, eu desejo, preletor, quero mais isso. Por quê? Para quê? Lembra lá da segunda pergunta? O que você quer? Por que você quer isso? Eu quero porque eu quero ficar rico. Quem disse que você não é rico? Do ponto de vista espiritual, como seres espirituais que somos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós já somos ricos infinitamente. Se não manifestou isto na forma, é porque nós não reconhecemos a nossa fonte da provisão infinita, que é Deus. Então a riqueza
do ponto de vista da Seichonoye, ela é espiritual e provém de uma fonte infinita, que é o seu Criador, que é Deus. Quando nós reconhecemos isso e entendemos que somos filhos de Deus e acreditamos que somos filhos de Deus, naturalmente, como herdeiro de Deus, eu consigo manifestar esta provisão infinita na minha vida, conforme o meu recipiente mental. Significa o quê? Conforme o meu grau de reconhecimento desta provisão infinita. Ok? Mais à frente ele nos fala que não seja então colecionador de dinheiro, não seja então colecionador de bens materiais. Seja colecionador de virtudes espirituais. Virtudes espirituais é algo que agrega valor à sua vida. Manifestações materiais não agrega valor. Elas existem, para serem usufruídas e circuladas, ok? Mais à frente ele fala aqui, sobre esta questão de ser rico, está na tela de vocês, E aí, para confirmar isso que a gente está falando aqui. A verdadeira riqueza não está na quantidade de posses materiais, e sim na visão espiritual das dádivas manifestadas pela vida de Deus. Como falamos, a riqueza é espiritual. Então, a verdadeira riqueza, ela não é algo material. É você ter a visão espiritual das dádivas manifestadas pela vida de Deus, em várias formas, em infinitas formas, que estão sendo manifestadas, para você usufruir como filho de Deus. Então, o verdadeiro rico é aquele que consegue enxergar a beleza na manifestação da vida de Deus em infinitas formas para nos beneficiar. E o rico pobre é aquele que só fica focado nas questões materiais. Ele tem muitos recursos, ele tem muita abundância material, mas ele não consegue usufruir nem daquilo que ele possui. Ele não consegue ver beleza em nada daquilo que ele tem. Ele simplesmente tem, mas ele não consegue espiritualmente usufruir deste ponto. Então, ressaltando, falando sobre isso, a Seichonoye não é contra a riqueza material. Ela não é contra nós enriquecermos. Ela não é contra nós termos dinheiro. Pelo contrário, ela nos incentiva a manifestarmos infinitamente as nossas riquezas espirituais numa forma materializada de riqueza material e fazer com que essa riqueza circule para beneficiar as pessoas, ok? Isso é muito importante para você não ter aí o conceito, mas enriquecer do ponto de vista religioso não pode. Não, não é isso. É o contrário, tá? Você deve sim, mas deve ter bases sólidas para isso, para depois você não sofrer com essas questões de apegos. O maior sofrimento de toda a humanidade, ou um dos maiores sofrimentos da humanidade, é o apego. É o apego às questões materiais, é o apego às questões financeiras, é o apego aos relacionamentos. Isso proporciona sofrimento, porque este apego, ele gera um sentimento de medo. Medo de perder, medo de não ter. E o medo faz com que nós criamos uma sensação de infelicidade. E isso não é proveniente da nossa criação. Então, o apego, ele é algo que prejudica as pessoas. Então, se desapegue. Tá? Se desapegar não é negligenciar. Se desapegar é não ficar preso com as questões materiais. Mesmo porque a matéria não é algo absoluto. Ela se modifica a todo momento. Ela está se modificando a todo momento. E é fácil vocês entenderem. Há um ano atrás nós estávamos aí num formato presencial. Um ano se passou, nós estamos num formato virtual. Não significa que nós não vamos voltar ao presencial,
né? Mas modificou. A forma manifestada, ela vai se modificando. E é só nós ficarmos antenados, que aí nós não precisamos ficar apego. Muitas pessoas ainda estão apegadas a conceitos do passado. Os conceitos do passado são importantes para a nossa experiência, mas o mundo evolui e nós precisamos evoluir também, porque a vida é progredir infinito. Seichonoye é lar do progredir infinito. Isso faz com que a gente continue o nosso processo evolutivo. Então não fiquem apegados, soltem, não negligenciem, obviamente, mas não fiquem apegados. Cuidem, né? Mas não se prendam a esses fatores. Mais à frente ele vai nos falar então sobre esta questão, que é um outro aspecto para a gente poder nos aprimorar sobre esta questão de colocar bem alto o nosso ideal. E aí ele vai falar de um ponto bastante interessante para nós aqui, que é como nós devemos utilizar inteligentemente o nosso tempo. Tempo é o maior ativo que nós temos em nossa vida. O tempo é algo que nós não recuperamos na nossa existência. O tempo é algo que vai sempre à frente e nunca atrás. Ele continua, ele vai avançando e continuará avançando continuamente. Então, o que ele nos ensina aqui sobre esta questão de utilizarmos inteligentemente o tempo, né? Na verdade, na nossa vida, nós podemos recuperar qualquer situação do passado em que nós tínhamos como felicidade, ou considerávamos como sendo feliz, né? Nós podemos recuperar qualquer empreendimento a qual nós tivemos que fechar, ou que fracassou. Nós podemos recuperar qualquer relacionamento que era feliz e agora está numa situação de desarmonia. Nós podemos recuperar a própria saúde do nosso corpo. Na nossa vida material, nós podemos recuperar tudo. A única questão que nós não recuperamos é o tempo que nós já utilizamos. Este tempo não volta. Então não adianta nós ficarmos presos agora em ficar pensando: se eu tivesse 20 anos, se eu tivesse tomado a decisão quando eu tinha aquela oportunidade, se eu tivesse feito aquilo há 10 anos atrás. Óbvio, se você tivesse feito isso, você estaria numa outra situação hoje. Não significa que você estaria melhor ou pior, mas você estaria numa outra situação. Mas esse tempo que você passou, ele foi um tempo que agregou experiência à sua vida. Então, o que nós aprendemos na Seichonoye? Utilizar inteligentemente o tempo é você vivificar o agora. Agora você tem a oportunidade. Agora é o seu momento. Agora é a sua chance de poder fazer a guinada de 360 graus na sua vida. Agora é a hora de você virar a mesa. É agora que você tem a oportunidade. Não é no passado. É agora que você tem as condições adequadas para você fazer toda a modificação, toda a transformação na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida empresarial, na sua vida familiar. É agora que você vai ter esta oportunidade, porque agora você está pronto para fazer esta modificação. Você está pronto para fazer esta transformação. E por isso eu preciso utilizar inteligentemente o tempo, para não ficar me lamentando e não desperdiçar o momento presente. E aí eu preciso analisar a minha vida como ela transita no dia a dia. De que forma eu utilizo o tempo nos afazeres que eu tenho na minha vida cotidiana. De que forma eu estou utilizando a minha vida nos afazeres da vida cotidiana. Quanto tempo eu estou utilizando da minha existência em tarefas que não me produzem resultado, ou em atividades que não agregam valor à minha existência, ou em ações que não me produzem evolução no meu desenvolvimento. Eu preciso analisar isso.
E eu preciso saber o quanto eu estou desperdiçando, novamente, do maior ativo da minha vida, que é o tempo. Então eu preciso olhar para aquilo que estou fazendo e analisar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque existe um segredo nisso daí, que eu vou revelar para vocês. A única pessoa que pode controlar o seu tempo, a sua vida, é você. Não existe ninguém que possa fazer isso por você. E se você não tomar a frente desta decisão de controlar, de utilizar inteligentemente o seu tempo, ninguém vai poder fazer isso por você. E aí você vai passar momentos, e mais momentos, e mais momentos, sem evoluir, sem se desenvolver, sem agregar valor na sua vida. Olhe bem o que você está fazendo na sua vida cotidiana. De que forma você está utilizando o tempo, que é a sua vida, para agregar, para desenvolver, para avançar. E aí ele nos fala sobre isso aqui, ó, sobre, na tela de vocês, tempo é vida. Diz aí, perdão. Importante, ó, o êxito ou o fracasso depende da habilidade da pessoa, de como ela utiliza o tempo, ou seja, a vida. Êxito ou fracasso é a sua habilidade de utilizar o momento presente, a sua vida presente, para que você produza êxito ou para que você produza a manifestação de situações fracassosas, que vão fracassar, né? Ou seja, por isso que eu mencionei anteriormente, preste atenção quanto que você está desperdiçando de tempo na sua vida, com ações, com atitudes, com tarefas que não produzem resultado. E aí, uma dica para vocês. Nós vivemos hoje num mundo de conectividade, e isso não tem volta. Ele vai avançar cada vez mais. Essa questão deste mundo virtual, ele vai avançar cada vez mais. Isso é evolução, não tem como voltar. E nós somos bombardeados hoje com uma infinidade de informações. E esta infinidade de informações, elas estão nesses meios de conectividade, que são os meios da internet, seja em sites, seja em redes sociais, seja meios televisíveis, né? Que são todas formas de transmitir comunicação. Eu preciso analisar o tempo que eu estou colocando nessas atividades para ver se o tempo que eu estou colocando numa rede social, num programa de TV, né, num site de internet, né, num portal da internet, se é algo que vai agregar valor na minha vida. Ou se é algo que não está agregando valor. Se não está agregando, eu devo modificar, eu preciso colocar. Não significa que nesses meios de conectividades não existem coisas produtivas, algo que realmente faz você avançar. Muito pelo contrário, existem muitas coisas que são produtivas nesse ambiente, né, virtual, assim como vocês estão participando agora. Então, o tempo que você está colocando para assistir uma atividade da Seichonoye é algo que vai agregar valor na sua vida. É isso que eu preciso mensurar, o que eu preciso fazer para utilizar inteligentemente o meu tempo na minha evolução, no meu desenvolvimento. E isso vai determinar a minha habilidade de utilizar o tempo, utilizar a vida. E vai determinar se eu vou ter ou não sucesso na minha vida. Ok? Como ele disse aqui. Mais à frente, ele vai nos falar sobre um outro aspecto, que é um ponto bastante importante também nessa questão de nós colocarmos bem alto o nosso ideal, né? Pensamento. E aí nós precisamos compreender que o pensamento não substitui a ação.
Na verdade, os dois eles estão conectados, tá? O pensamento está conectado, ou deve estar conectado com a ação. Na Seichonoye, nós usamos como força de expressão que o pensamento cria, né? O que você pensa cria as coisas. Mas nós aprendemos também, na profundidade do ensinamento, que a criação, ela só é feita ou realizada por Deus. Somente Deus cria todas as coisas. Foi Ele que criou o universo. Foi Ele que criou todas as existências boas e benéficas. Então a criação provém de uma única fonte, que é Deus, que é o bem absoluto. O pensamento, quando nós falamos que cria, ele é uma vibração em que nós emitimos, porque vivemos num mundo energético, e esta vibração que nós emitimos através dos nossos pensamentos, eles vão se sintonizar, né? Que é o que o mestre fala, que a Seichonoye fala. Sintonize o seu pensamento, sintonize a sua mente com vibrações semelhantes. Então, se eu pensar de forma alegre, se eu pensar de forma próspera, se eu pensar de forma esperançosa, se eu pensar de forma otimista, eu vou emitir vibrações nesta sintonia para manifestar. Porém, não é só o pensamento, ele precisa ser acompanhado. Essa emissão da sintonia, né? Esta emissão da vibração, para que ela tenha força, ela precisa ser acompanhada de sentimento. Então eu preciso sentir. Eu penso, eu sinto aquilo como sendo real, e aí eu emito força nessa vibração para sintonizar com essa vibração semelhante. Isso acontece tanto para o lado benéfico, que é a criação perfeita de Deus, que é o mundo perfeito criado por Deus, como também acontece pelo lado da infelicidade, que não é uma criação de Deus, mas é uma produção de vibração de pensamentos e sentimentos de pessoas, né, ou da humanidade, tá, que não reconhece o bem absoluto de Deus e acredita que existe o bem ou o mal. Do ponto de vista da Seichonoye, não existe não existe o mal. Existe apenas o bem. O mal nada mais é do que a manifestação, ou a não manifestação, do bem absoluto. Né? Mas, óbvio, nós precisamos avançar nessa crença para compreender isso. Então, o que ele nos fala aqui? O pensamento não substitui a ação. Não pense que só pensando, sentindo, né, a felicidade, riquezas, prosperidade, enriquecimento, sucesso da sua empresa, né, sucesso da sua carreira. Eu estou pensando, estou sentindo, isso vai acontecer. Não vai, se você não agir no sentido de isso acontecer. Lembra lá do objetivo e da meta? A meta é a ação. Então, o pensamento e o sentimento é algo que vai contribuir para que você tenha uma ação para conduzir esta questão no propósito que você deseja. E aí ele fala, porque dentro da Seichonoye nós aprendemos a orar. Né? E a oração é uma forma de nós nos conectarmos, de nós conversarmos, de nós nos sintonizarmos com este mundo de Deus. Então, olhem na tela de vocês aí. Orar é unir-se com a sabedoria de Deus para receber a sua orientação e colocar esta orientação, em prática imediatamente. Então, orar é você se unir a esta sabedoria divina que emana neste universo para receber, né, a orientação desta sabedoria, que vem de forma intuitiva ou que vem de forma de outras pessoas, né, te orientar, te comunicar como fazer, e colocar aquela orientação em prática imediatamente. Muitas vezes nós praticamos a meditação Shinsokan, e para quem não conhece a meditação Shinsokan, é uma prática meditativa em que se realiza na Seichonoye, ou que a Seichonoye nos ensina a realizar, de contemplação.
onde nós contemplamos o mundo perfeito, o ser perfeito, o meu eu perfeito, o ser espiritual que sou eu, criado à imagem e semelhança de Deus. E esta contemplação, ou nesta meditação Shinsokan, nesta prática meditativa, nós nos sintonizamos com esta sabedoria e recebemos a sua orientação. E recebemos e temos que colocar em prática. E eu estava hoje estudando um ponto, na verdade foi até uma orientação que eu fiz para uma pessoa, e é sobre essa questão da oração. E eu estava relembrando um ponto que eu tinha estudado e voltei a estudar ele. Muitas vezes nós olhamos o aspecto da nossa vida fenomênica e está acontecendo várias situações, várias infelicidades estão acontecendo. Eu bato o carro, alguém da minha família fica doente, a minha situação financeira não está legal, alguma coisa não está legal dentro do ambiente que eu faço. E eu sou um praticante da Seichonoye. E eu rezo todos os dias, e eu faço a meditação todos os dias, eu faço a oração para os meus ancestrais, e Deus não atende a minha oração. Muitas vezes a gente pode se questionar sobre isso, né? E eu já fiz isso comigo mesmo, eu já me questionei sobre isso. As coisas não iam bem, e eu, enfiado nas orações, e questionava, por que não acontecem as coisas? Até que eu peguei um livro, e o livro chama-se Preceitos de Sabedoria, né, do Dr. Masaharu Taniguchi, e num ponto lá, estudando do livro, eu não sei precisar a página, está escrito assim, né, a baixa fé, ou a baixa maré da fé, alguma coisa nesse sentido aí, que ele diz ali, quando você está focado em orações, fazendo as suas orações, e as coisas estão acontecendo de forma a manifestar infelicidade na sua vida, significa que Deus atendeu as suas orações. Ou seja, a sua oração está sendo atendida. Por isso está se manifestando aquilo que não pertence a você. Então, o que não pertence a você, que é a infelicidade, a falta de dinheiro, a doença, né, a desarmonia no seu lar, essas coisas não pertencem ao Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você foca na oração, essas coisas vão se manifestando para se extinguir. Só que nós ficamos focados naquilo e achamos que Deus não está nos atendendo. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E nos atende a todas as orações que nós fazemos. Nós não entendemos a simbologia da manifestação. Então, a manifestação, que é o que nós aprendemos na Seichonoye, se a coisa está ruim, agradeça. E eu não entendia por isso daí. Como que eu vou agradecer a uma coisa que está ruim? Agradeça porque já se extinguiu. Então, quando você agradece, você está compreendendo que aquilo saiu da sua constituição e não pertence mais a você, se extinguiu. E quando se limpa toda essa questão, se manifesta aquilo que é mais perfeito. Então, orar é você se sintonizar com essa sabedoria de Deus, receber a sua orientação e colocar imediatamente em prática, né? Então, para a gente ir para a finalização aqui, ele diz aqui sobre o que é mais importante para que você conquiste ou realize o seu ideal. E a coisa é simples, gente. Às vezes a gente acha que existem coisas tão complexas para que a gente realize o nosso ideal. E ele fala para nós sobre prioridades, tá? Quais são as prioridades na nossa vida, né? E essas prioridades que nós temos na nossa vida é que nós devemos entender que, realizando as prioridades, é que nós conseguimos manifestar o nosso objetivo final. E ele vai aí na tela de vocês e fala o seguinte, ó, a chave para o sucesso, realizar a primeira coisa em primeiro lugar, a segunda coisa em segundo lugar e assim sucessivamente. Simples, né? Realizar a primeira coisa em primeiro lugar, a segunda coisa em segundo lugar, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Sem atropelar. Então você precisa verificar o que é prioridade para você. O que é prioridade, você realiza. O que não é prioridade, você não realiza.
Não perca tempo com preocupações excessivas, com coisas que nem aconteceram, que nem estão à sua frente ainda para você realizar. Faça aquilo que está na sua frente agora. Realize a primeira coisa. Faça aquilo que está sendo proposto. Então, o que nós estamos propondo? O que é a primeira coisa que nós estamos propondo aqui para você? Acredite que você é filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Trabalhe nessa questão. Depois que você acredita que você é filho de Deus, idealize aquilo que você quer. Trace um objetivo na sua vida. Trace aonde você quer chegar. Depois que você traçar isso, faça, ou descreva o porquê você quer isso. E quando você descrever o que você quer, ou por que você quer isso, faça a outra parte. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não tente buscar a ordem invertida, porque aí você não vai ter sucesso na sua vida, ok? Uma administração de um empreendimento, uma administração de um negócio, uma administração de carreira, ela funciona da mesma forma. Tudo isso que nós falamos hoje aqui é para você aplicar na sua vida prática, do ponto de vista pessoal, profissional, financeiro e familiar, para que você tenha um contexto global da prosperidade na sua vida. Relembrando, não esqueça de procurar informações sobre o New Ciclo, Ciclo de Estudos da Prosperidade 2021. Só para a gente concluir, vamos relembrar então, aí na tela de vocês, os pontos que nós falamos dentro desta nossa atividade. Então, o ideal elevado, primeiro nós falamos sobre a reflexão. A reflexão são os 3 pontos: o que eu quero, por que eu quero e o que fazer. Depois nós falamos sobre o segundo sopro. O segundo sopro é aquele esforço extra que nós temos que realizar quando nós estamos trilhando a busca de um objetivo ou de manifestar um objetivo. Esse esforço extra todos nós possuímos, apenas precisamos exteriorizar. No terceiro ponto nós falamos sobre objetivos elevados, Tenha objetivos elevados, não fique estagnado, coloque o seu ideal mais acima, Acredite na sua potencialidade. No quarto ponto nós falamos aí sobre a verdadeira riqueza, que ela é espiritual e não material, ressaltando, a Aceite Onoye não é contra as riquezas materiais, não é contra você enriquecer materialmente. Pelo contrário, ela nos ensina que nós devemos primeiro enriquecer espiritualmente e manifestar infinitamente a riqueza material com a finalidade de usufruirmos, beneficiar as pessoas e circular a verdadeira riqueza. Depois nós falamos aí no quinto ponto que o tempo é vida, seu maior ativo. Utilize inteligentemente o tempo. Olhem na sua vida aquilo que você está desperdiçando de tempo com coisas que não agregam valor, que não produzem resultado. E depois nós falamos sobre aí o pensamento é ação. Pensamento não substitui a ação. Pensar é emitir vibrações com sentimentos que sintonizam com as ondas de bem absoluto ou das coisas criadas por Deus, que são bem absoluto. Então, obviamente que depois que você pensou, que você orou, você deve entrar em ação. Não reclame dos acontecimentos que estão na sua vida. É a sua oração que está sendo atendida. Deus atende a sempre e sempre atenderá às nossas orações. E terminamos aí com prioridades, Prioridades, a chave para o sucesso. Faça a primeira coisa em primeiro lugar, a segunda coisa em segundo lugar e assim sucessivamente. Não coloque tudo num balaio e vá fazendo. Faça, dê prioridades. O que é prioridades na sua vida, ok? Agradeço aí mais uma vez a participação de todos vocês. Obrigado por estar conosco aí nesses 50 e poucos minutos, estudando sobre este assunto. Espero rever vocês em breve, dentro das nossas atividades. Espero também rever vocês aí em breve de forma presencial. Acreditamos que muito breve nós podemos estar aí
nos encontrando. Um sucesso para vocês, que Deus abençoe a todos vocês, a seus familiares e nos vemos aí em breve. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.